Pensa só numa situação. Um país do tamanho do Brasil, recém-independente, de repente, se vê com o trono nas mãos de uma criança de 5 anos. É um cenário de caos completo. O que acontece quando o rei sai de cena e o herdeiro não pode assumir, né? Hoje, a gente vai mergulhar a fundo numa das décadas mais caóticas e formativas da nossa história, o período regencial. Que vai de 1831 a 1840. Exato. E o que as fontes mostram pra gente é que essa época não foi só um intervalo, foi um verdadeiro laboratório político. A nossa missão aqui é entender por que essa década foi tão explosiva e como tudo acabou numa manobra que mudou o rumo do Brasil. E o ponto de partida para esse caos todo é a abdicação de Dom Pedro I, em 1831. Ele simplesmente larga o trono e volta para Portugal. E deixa o problema aqui. Deixa o problema aqui. E o problema era que o herdeiro, Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II, era só um menino. A Constituição era clara. Ele não podia governar. E aí, como se governa um país nessa situação? Pois é. A solução encontrada foi criar uma regência, que na prática era um governo provisório, sabe? Formado por políticos eleitos que iam tocar o barco em nome do imperador até ele fazer 18 anos. Ok, vamos desvendar isso. Porque a primeira coisa que salta aos olhos nas fontes é que essa tal de regência não foi uma coisa só, um bloco único. De jeito nenhum. Pelo contrário, foi uma sequência de governos com ideias completamente diferentes. Quase um cabo de guerra pelo controle do país, né? Exatamente. Não houve um plano. Foi uma série de improvisos, de reações. Começa com a regência trina provisória, em 31, que foi basicamente uma junta de apaga-incêndio montada às pressas para evitar o colapso. Só para segurar as pontas. Isso. Logo depois, no mesmo ano, eles estruturam um pouco melhor a coisa com a regência trina permanente, que vai até 1835. E é aí que são criadas duas coisas que vão ser cruciais para tudo o que acontece depois. E o que seriam essas duas coisas? Porque imagino que não foram leis qualquer. Elas devem ter mexido com a estrutura do poder. E como mexeram? A primeira, de 1834, foi o famoso Ato Adicional. Foi uma grande reforma na Constituição que, entre outras coisas, deu muito mais autonomia para as províncias. As províncias que hoje a gente chama de estados. Exato. A segunda, criada um pouco antes, em 1831, foi a Guarda Nacional, uma força armada que, na teoria, serviria para manter a ordem em cada localidade. Espera aí. Mais autonomia para as províncias. Então, na prática, isso é como se, de repente, o governador do seu estado pudesse decidir sobre quase tudo, criar impostos, nomear funcionários, sem precisar tanto de Brasília? Exatamente. Foi uma mudança radical, uma vitória imensa para as elites regionais que há muito tempo se sentiam controladas pelo poder central no Rio de Janeiro. De repente, elas tinham o poder na mão. Isso deve ter mudado completamente o jogo de poder local. Completamente. Só que essa descentralização veio com um custo altíssimo para a unidade do país. O poder central ficou muito, muito enfraquecido. E essa foi a deixa para a fase seguinte, que foi ainda mais radical, imagino. Foi. Em 1835, eles tentam uma nova experiência. A regência una. Um único regente. Um só. Quem foi? O escolhido foi o padre Diogo Antônio Feijó, um liberal convicto, um grande defensor dessa autonomia. A ideia era ter um líder com um projeto claro, sabe? Mas o governo dele foi um desastre em termos de estabilidade. Por quê? Porque um poder central tão fraco, as revoltas que já estavam ali, debaixo do tapete, começaram a pipocar por todo o território. A instabilidade virou a norma. Ok, então o plano liberal de dar autonomia está claramente dando errado e o país está pegando fogo. A elite que apoiou isso deve ter entrado em pânico. Em pânico total. A reação não foi só política, foi visceral. O que eles fizeram? Tentaram consertar ou apertaram freio com tudo? Eles não só apertaram freio, como deram um cavalo de pau. As elites do Sudeste, os grandes cafeicultores, viam as notícias da cabanagem chegando do Pará. Que a gente já vai falar mais sobre. Isso.
Uma revolta popular violentíssima, que estava massacrando a elite local. Para um fazendeiro no Rio ou em São Paulo, a ideia de dar mais poder às províncias, de repente soava como entregar as chaves do galinheiro para a raposa. Faz todo sentido. Uma coisa é discutir teoria política no salão. Outra é ver o seu mundo com risco real de desabar. Precisamente. E essa reação se materializa em 1837, com a regência Una de Araújo Lima. O governo dele foi o oposto do de Feijó. Ficou conhecido como Regresso Conservador. O nome já diz tudo. Exatamente. A missão era uma só: puxar as rédeas de volta, centralizar o poder no Rio a todo custo, tirar a autonomia das províncias e reprimir a agitação com mão de ferro. O laboratório político tinha ido longe demais, e agora eles queriam fechar as portas. Ok, então o tabuleiro político no Rio de Janeiro tá um caos, com essa briga entre centralizar e descentralizar. Eu imagino que fora do Rio a sensação era de um navio sem capitão. Foi essa brecha para tudo explodir? Foi a tempestade perfeita. Essa instabilidade no comando, essa briga entre modelos de poder, criou um vácuo. E nesse vácuo, todas as tensões locais, sociais, econômicas, raciais, que estavam represadas há décadas, encontraram espaço para transbordar. É aqui que a coisa fica realmente intensa. E o que é fascinante aqui é a diversidade dessas revoltas. Não foi um movimento único, sabe? Cada uma revela uma faceta diferente das fraturas do Brasil. Vamos falar das principais, então. As fontes dão um destaque enorme para a Cabanagem, no Grão-Pará, que era uma província gigantesca na Amazônia. O que ela teve de tão especial? A Cabanagem, de 1835 a 1840, foi talvez a revolta mais radical e popular da história do Brasil. O nome vem de cabanos, a população pobre que vivia em cabanas nas beiras dos rios. Então, era uma revolta dos mais pobres mesmo? Sim, estamos falando de indígenas, mestiços, negros libertos, gente que era completamente excluída do poder. Eles se rebelaram contra a elite branca local e o governo central. E o mais impressionante é que eles conseguiram tomar a capital, Belém. Tomaram o poder? De verdade. Mais de uma vez. Eles formaram seus próprios governos. Foi algo inédito. Isso é incrível. Mas imagino que a reação tenha sido brutal. Brutal é pouco. E o resultado é o que torna a Cabanagem tão assustadora. A repressão foi de uma violência sem precedentes. As estimativas falam em 30 a 40 mil mortos. O quê? 30 a 40 mil? Isso é um número absurdo. Como uma repressão dessa escala foi sequer possível? É um número chocante. Algumas fontes dizem que isso era 1/3 da população da província. Foi uma guerra de extermínio conduzida principalmente por forças leais ao império e pelas elites locais que se reorganizaram. Meu Deus. A mensagem era clara: o povo no poder, jamais. O pavor que as elites tinham de uma revolução social era imenso. Que terrível. Enquanto isso acontecia no norte, no extremo sul do país explodia outra grande guerra, a dos farrapos. Mas essa tinha um perfil bem diferente, certo? Completamente diferente. A Guerra dos Farrapos, que começa em 1835 e dura longos 10 anos, foi uma revolta da elite. Os líderes eram os estancieiros, os produtores de charque. A questão era econômica, então. Da Cabanagem, que foi uma explosão de miséria, a Farroupilha foi um projeto político de uma elite regional que se sentia prejudicada. E eles levaram um projeto separatista bem a sério, proclamando até repúblicas. Muito a sério. Eles não só lutaram por 10 anos, como proclamaram 2 repúblicas independentes. A República Rio-Grandense e, por um breve período, com a ajuda de Giuseppe Garibaldi, a República Juliana em Santa Catarina. Nomes famosos. Sim, foi a mais longa e mais bem organizada rebelião do período justamente por ter o poder econômico e organização da elite por trás. É incrível como essas duas revoltas acontecendo ao mesmo tempo são um mapa das tensões do Brasil. No norte, a miséria. No sul, a elite econômica. E na Bahia, teve a Sabinada, que foi uma coisa meio híbrida. Média urbana, profissionais liberais, militares. Mas o objetivo era estranhíssimo. O que eles queriam? Eles também queriam se separar do Brasil e proclamar uma república.
mas só de forma provisória. O plano era se manter independentes apenas até Dom Pedro II atingir a maioridade. Como assim? Um separatismo com data para acabar? Exato. Era uma espécie de protesto radical contra o governo regencial, não necessariamente contra a monarquia em si. E ainda teve a balaiada no Maranhão, que parece voltar ao modelo de revolta popular, como a cabanagem. Exatamente. A balaiada de 38 a 41 foi outra grande insurreição popular. Sertanejos, vaqueiros, artesãos, escravos fugidos, todos se unindo contra a opressão dos grandes fazendeiros. O padrão é muito claro, né? De um lado, a briga política no Rio. Do outro, um país real, profundo, que usou o vácuo de poder para gritar suas dores. E no meio desse caldeirão, você mencionou antes a criação da Guarda Nacional. A ideia, imagino, era que essa força ajudasse a apagar esses incêndios. Mas qual foi o efeito real dela? Aí está uma das maiores ironias de todo o período, e um dos legados mais duradouros da regência. A Guarda Nacional foi criada com o discurso de ser uma força de cidadãos defendendo a ordem local. Mas A forma como ela foi estruturada já entrega o jogo. Primeiro, o recrutamento. Não era para todo mundo. Para entrar, você precisava ser homem e ter uma renda mínima. Ou seja, precisava ser um eleitor. A imensa maioria da população pobre estava fora. Exato. Já nascia como uma força da elite. Mas espera, se a guarda era nacional, como o controle podia ser local? Isso não é uma contradição no próprio nome? É a contradição central. O comando não ficava com o governo no Rio. O poder de organizar, armar e, principalmente, comandar os batalhões em cada município ficava nas mãos dos homens mais ricos e influentes do lugar. Dos grandes fazendeiros. Sim, que recebiam a patente de coronel da guarda. Ah, então é daí que vem a famosa figura do coronel. Não era necessariamente um militar de carreira. De jeito nenhum. Era um título de poder local. O resultado prático foi o oposto do esperado. Em vez de fortalecer o governo central, a Guarda Nacional fortaleceu enormemente o poder privado desses coronéis. Virou o exército particular deles. Na prática, sim. Usada para intimidar adversários, controlar eleições e manter a população pobre sob controle. A semente do coronelismo que dominou a política na República Velha foi plantada aqui, nesse momento. Então, recapitulando o cenário. O país está em chamas, a cena política no Rio é esse cabo de guerra sem fim, e a solução que criaram para manter a ordem, a Guarda Nacional, na verdade, fortaleceu os poderes locais. As elites deviam estar apavoradas. Qual foi a cartada final? A cartada final foi uma solução que unia desespero e genialidade política, articulada principalmente pelo Partido Liberal. Diante da instabilidade, eles chegaram à conclusão de que a única figura capaz de simbolizar a unidade do país e restaurar a ordem Era do imperador. era o do imperador. O problema era óbvio. O imperador ainda era um adolescente. Então, depois de tentar de tudo, a elite basicamente joga as mãos pro alto e diz: quer saber? Nada disso funciona. A gente precisa de um rei, mesmo que seja um garoto. É exatamente essa lógica. A figura do imperador era vista como o símbolo máximo de unidade, de ordem. A bala de prata que eles acreditavam que resolveria o problema, mesmo que para isso tivessem que, rasgar a Constituição, que dizia que a maioridade era aos 18 anos. E o que eles fizeram? Articularam uma manobra no parlamento, criaram o Clube da Maioridade e começaram uma campanha popular com o lema "Queremos Pedro já". A pressão foi imensa. Um golpe parlamentar na prática. Na prática, sim. No fim, eles aprovaram uma lei declarando que Pedro de Alcântara já tinha atingido a maioridade. O famoso golpe da maioridade. E qual era a idade dele na época? Ele tinha apenas 14 anos. Em 23 de julho de 1840, o menino Pedro de Alcântara é aclamado e declarado imperador do Brasil, Dom Pedro II. É uma ironia gigantesca. Total. Uma década inteira de experiências para tentar governar sem um imperador ativo, para no final a solução ser arrumar um imperador às pressas. E com esse ato, o período regencial chega a um fim abrupto e começa o longo segundo reinado. Fazendo uma síntese rápida da nossa jornada, então,
Passamos por uma década de intensa experimentação política, que foi palco das maiores revoltas da nossa história, e tudo terminou com a coroação de um adolescente como uma aposta desesperada para salvar o país de si mesmo. Isso levanta uma questão importante que fica para reflexão. A antecipação da maioridade foi uma solução genuína para a crise do país, um ato para restaurar a unidade, ou foi, na verdade, uma manobra das elites para frear as experiências mais radicais de autonomia e participação popular que surgiram durante a regência? O que poderia ter acontecido ao Brasil se essa década de agitação e experimentação não tivesse sido interrompida por um golpe?